Zaqueu desejou conhecer quem era Jesus. É o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura, um homem mediano, um homem baixo. Ele não era um homem zarrão, é verdade. E ele, por ser um homem de pequena estatura, ele tinha dificuldades, ao ponto de a Bíblia Sagrada nos mostrar que ele corre adiante, sobe em cima de uma figueira brava, e ele diz ao seu coração: porque ele vai passar por aqui, e eu vou ver. Jesus ia passar. Zaqueu queria conhecer Jesus, ele queria poder ver quem era Jesus. Aí eu estava meditando, irmãos, o que levou Zaqueu a querer conhecer a Jesus? É verdade, Zaqueu não conhecia, Zaqueu havia ouvido falar daquele Jesus que operava milagre. Eu fico observando, irmãos, o Jesus a qual nós servimos. Eu vou pregar assim do jeito que eu estou pregando, não é o meu jeito de pregar. Eu gosto de catar uma primeira, uma segunda, uma terceira, igual ao irmão Jetson. É até difícil pregar perto do irmão Jetson, mas os irmãos vão me ouvir pregar assim um pouco cauteloso, um pouco mais segurando, porque Deus quer falar de uma maneira especial com alguém aqui nesta noite. E eu tenho certeza, irmãos, que não é muito gesticulado, pregador, gritado, pregador, que vai abençoar a sua vida aqui hoje, não. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela vai fazer diferença sobre vidas que entraram aqui dentro desta igreja. O Senhor tem bênção para nossas vidas aqui neste lugar. Eu fico observando, irmãos, o Jesus da Bíblia Sagrada, aquele que o escritor aos Hebreus referenciou acerca dele lá no capítulo 8 e no versículo de número 13 do livro de Hebreus, dizendo que ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Aí eu fico meditando quantas histórias de milagre, quantos feitos escritos em todos os evangelhos, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, João. O que me chama a atenção, aquilo que está escrito em Mateus capítulo de número 5, se não foge a minha memória, e versículo de número 8 a seguir, quando a Bíblia Sagrada ela conta-nos ou narra-nos uma história através de Mateus, com referência a um dia em que Jesus entra dentro de uma embarcação juntamente com seus discípulos e vai para o alto mar. A Bíblia Sagrada ela nos mostra dizendo que quando Jesus estava dormindo na polpa daquele barco, levantou-se uma tão grande tempestade de vento, ao ponto de o vento ir contra aquela embarcação. Os irmãos ficaram preocupados, porque mediante ao vento agitou as águas, e aí era onda e era vento, ao mesmo tempo indo de encontro àquela embarcação. E os discípulos ficaram com medo, os discípulos ficaram preocupados. Por que, irmão Edelson? Porque eles estavam em alto mar, eles pensavam que eles haveriam de perecer, o barco haveria de afundar, e eles começam a clamar em alta voz, a gritar e a dizer: socorre-nos, Senhor, porque nós estamos perecendo. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, irmãos, quando eu olho para a palavra do Senhor, sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia diz que naquela hora, Jesus, ouvindo o clamor daqueles moços que estavam gritando, ele se levanta e vai de encontro aos discípulos. Olha para cada um deles, é capítulo de número 8, versículo de número 23 a seguir. A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz assim: homens de pouca fé, por que vocês estão com medo? Aí ele vira as costas para os discípulos, vai na beira daquele barco, levanta as mãos e diz assim: aquieta-te, vento, e acalma-te ao mar. E a minha Bíblia diz que na mesma hora houve paz, houve bonança. Jesus operou um milagre. Naquele mesmo instante, a onda obedeceu à voz de Jesus, o mar aquietou na mesma hora, os ventos também tiveram que parar. Aí Jesus volta para o mesmo lugar onde ele estava deitado e vai deitar novamente. Aí a Bíblia Sagrada nos mostra que os discípulos começaram a ficar maravilhados e começaram um ao outro a dizer assim: olha, quem é este homem? Ou que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí eu fico observando, irmãos, justamente com referência a esta passagem bíblica. Sabe por quê? Porque este aqui não é um homem desconhecido, não. Este aqui não é um homem que os discípulos nunca haviam visto, não. Este homem não era uma pessoa que simplesmente apareceu do nada, fazendo milagre, realizando coisas sobrenaturais e que os discípulos nunca tinham observado, também não. Jesus era o Filho do Deus vivo, aquele que um dia Pedro perguntou a ele, ou melhor, Jesus perguntou aos discípulos dizendo: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí os discípulos começam a dizer, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, outros profetas. Mas Pedro, que era ousado, ele levantou e disse assim: sabe quem é o Senhor? Eu sei muito bem quem é o Senhor. Aí Pedro, olhando para Jesus, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É verdade, é justamente
aquele era Jesus de Nazaré. Aí, irmãos, eu fico observando outras histórias da Bíblia Sagrada, como por exemplo, quando eu olho para o mesmo Evangelho, segundo aquilo que Mateus escreve, agora se não foge a minha memória, no capítulo de número 21 e no versículo de número 18 a seguir, quando a Bíblia Sagrada, ela nos diz acerca de uma figueira infrutífera. Jesus estava em determinado lugar, quando ele chega na cidade, de longe ele avista uma figueira, e ele vai até aquela figueira, como que dizendo, eu vou achar fruto nela, eu estou com fome, vou saciar a minha fome. E quando Jesus chega diante daquela figueira, diz a Bíblia Sagrada que ele não vê nela a não ser folhas, lá não havia fruto, não existia fruto naquela figueira. Aí Jesus olha para a figueira, então somente dá uma palavra pequena e diz assim, nunca mais nasça fruto de ti. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que na mesma hora a figueira secou, e secou imediatamente. Os discípulos começaram a observar aquela situação, aquilo que estava acontecendo, e a Bíblia diz que eles outra vez ficaram maravilhados e começaram ao outro dizer, como é que ele faz isso? Como é que ele dá uma palavra e a figueira seca na mesma hora? Jesus olha para os discípulos e diz assim, ei, se vocês tiverem fé no tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer, não tão somente a esta figueira, mas vão dizer aquele monte, ei, ergue-te daqui, precipita-te no mar, e assim também será feito. Amados e queridos irmãos, e sabe para quem que Jesus estava falando? Não era para umas pessoas desconhecidas, não, era para os discípulos, para aqueles que estavam ao lado de Jesus, para aqueles que viam Jesus operar milagre, para aqueles que viam Jesus fazer prodígios e maravilha. Era justamente para eles que Jesus estava se manifestando. Amados e queridos irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo uma grande lição que serve para a minha vida e para a vida de cada um de nós. É verdade, às vezes nós esperamos tanto do pregador, tanto do cantor, tanto de fulano, de beltrano, enquanto Jesus é quem faz o milagre, é Jesus quem opera o milagre. Eu não saí lá do bairro Caromé para vir aqui nesta noite operar milagre na vida de ninguém, não. Eu vim aqui pregar uma palavra acerca do meu Deus, o Deus vivo, o Jesus de Nazaré. Ele querendo operar milagre na sua vida nesta noite. Por quê, meu Deus? Porque Ele é Deus. Porque Ele não é outro, Ele é Jesus. Era Ele aquele que andava, por onde Ele andava acontecia milagre. Lembra do moço que estava lá dentro daquela igreja chamada Betesda? Quantos anos? Alguns anos querendo milagre, pensando assim, alguém vai chegar, vai agitar as águas, os anjos vão chegar, agitar as águas, alguém vai me ajudar a jogar dentro desse tanque, aí eu vou sair curado. E ficou lá alguns anos pensando que receberia milagre, pensando que alguém poderia ajudar ele a curar o seu milagre, a receber a sua cura, melhor dizendo. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou naquele lugar, olhou para aquele moço e disse, ei, queres ficar são, queres sair dessa situação? Aí ele olhando como que dizendo, não tem ninguém que me ajuda, as esperanças haviam acabado, ou como que dizendo, se um filho de Deus me ajudar, vem aqui e vai acontecer, e o meu milagre vai chegar, nada disso. Jesus olhou para ele e disse, eu quero perguntar para você, se você quer ficar curado, você quer ser são. Aí ele tornou a situação daquilo que ele havia vivido. Jesus olhou para ele e disse, cara, fica quieto, não é isso que eu estou tentando dizer, mas eu quero fazer uma coisa, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa, provando o que, irmão Nelson? Que é Ele que opera, que é Ele que realiza milagre. Lembra daquele moço leproso que prostrou diante dele? Quando eu olho para a história deste leproso, me chama bastante atenção. Ele aproximou de Jesus, prostrou aos pés de Jesus, e tão somente reconhecendo a soberania de Deus, ele olhou para Jesus e disse assim, Senhor, pensei eu, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar curado. E a Bíblia diz que na mesma hora Jesus foi tomado de uma íntima compaixão, olhou para o leproso e disse, eu quero, seja curado desta tua enfermidade. E o que aconteceu? Houve milagre.